Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixa eu cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estava brincando ali com a Ana no som, que quando a bispa estava tendo a oportunidade, eu falei assim para ela, eu queria ter trocado de ministração. Eu queria ter ministrado a palavra do Senhor me deu. Eu queria ter trazido a tempestade, é sério. Aí o Deus falou assim, não é como você quer, como eu quero. Eu falei, tá bom, Jesus. E é algo assim tão bonito, porque o Senhor já havia me dado essa passagem há um bom tempo. Eu comentei até com o pastor Eduardo sobre ela, só que eu falei, não vai rolar, né? Deixa pra lá. Aí o pastor brincou comigo no domingo de manhã, traz aquilo que o Senhor tinha falado com a gente no domingo. Aí eu falei, pastor, quem dera, né, a gente pudesse trocar, né, e fazer conforme a gente quer, mas infelizmente não é o nosso querer, é no querer do Senhor. Eu estarei falando um pouquinho da maneira que o Senhor colocou no meu coração sobre a bênção apostólica. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em nome de Jesus, em 2 Coríntios 13:13, tanto na Bíblia do celular como ali no telão, vai aparecer 13:14, mas nas nossas Bíblias é 2 Coríntios 13:13, amém? Eu vou estar lendo, depois a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Vamos ler todos nós juntos para ir praticando, né? Amém? Eu vou ler ali também para ser uma comunhão toda, né? Do mesmo modelo. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, as palmas louvam o Senhor. É maravilhoso como o Senhor, Ele nos fala, né? E Ele nos dá ali um entendimento da sua santa palavra. Em muitos momentos, eu falei com o pastor Eduardo quando eu cheguei, que quando o Senhor me deu da bênção apostólica, eu falei, Senhor, foi algo que o Senhor falou comigo. Eu estava num momento de oração na minha casa, e aí o Senhor, Ele falou para mim, diz aqui dentro da sua casa a bênção apostólica. E aí eu declarando, né, a bênção apostólica sobre a minha casa, sobre o meu lar, e aí o Senhor foi ministrando dentro do meu coração, e aí eu falei para o Senhor, Pai, isso vai ser algo íntimo para mim e para o Senhor, né? Só que aí quando eu já tinha visto que nós estávamos na escala, e aí eu falei para Deus, Pai, o Senhor faça como o Senhor quer, né? O Senhor vai confirmando ao longo do tempo, vai dando a direção, e eu sei que o Senhor vai falar. E foi passando os cultos e foi falando, aí a gente vai fazendo, não, eu vou falar o que eu quero, né? Eu vou trazer algo que eu já sei, que eu já um dia meditei, que já queima ali dentro do coração. O Senhor fez assim para mim, não. E eu confesso para os irmãos que eu fui meditando na palavra conforme os dias foram passando, só que eu não consegui pegar o caderno para escrever. Até que eu peguei, né, e comecei a escrever. Né, o meu esposo, ele pegou as crianças, saiu todo mundo do quarto, foi tudo passar, eu fiquei lá sozinha, meditando na palavra. E o Senhor, Ele colocava assim para mim, você vai explicar da maneira que eu estou te explicando. Eu falei, então tá bom. Aqui o Senhor, Ele nos dá lindas instruções. É algo tão bonito que o versículo começa. A graça do Senhor Jesus Cristo. E ali eu falei para o Senhor, Pai, a sua graça ela foi tão imensa que nós não merecemos esse infinito amor. E aí o Senhor ele falava assim para mim, lembra de tudo que você já aprendeu e vai trazendo na sua memória. E eu falei assim para o Senhor, Pai, é um favor imerecido. Aí eu lembro até, acho que foi no ensino do pastor Reginaldo que ele fez para a gente, faz ali no papel o que você acha ali, né, da graça do Senhor, o que ele trouxe para você. E todo mundo escreveu que era um favor imerecido, que nós não merecemos, igreja. O Senhor, Ele colocava assim dentro do meu coração. Foi por amor a você e a todos nós. Então, eu até escrevi aqui no título do caderno, o amor da Trindade. Eu brinquei ali com a Ana, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, antes de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, igreja, receba esse amor. Assim como eu recebi Ele em casa. Que o Senhor, Ele possa mostrar para cada um de nós o infinito amor que Ele tem pela minha vida e pela sua. Eu não sei como cada um aqui chegou, não sei como está o coração, eu sei como o meu está e queima dentro de mim o amor do Senhor. E aí o Senhor ele começou a falar comigo, eu lembrava dos versículos, aí alguns eu lembrava onde estava, outros não. E
E eu fui procurando, fui trazendo, fui escrevendo. Então não fiquem... não pensem que eu não estou usando a Bíblia, é que eu escrevi tudo aqui. Então se eu ficar folhando, eu vou me perder, então deixa eu ler aqui. O Senhor, Ele primeiro colocou assim para mim. Ana, abre para mim Isaías 53, 5. Por favor, meu amor. Aleluia. Eu vou estar lendo, amém? Isaías 53, versículo 5 diz assim: Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. É para nós termos só um pouquinho da dimensão do que o Pai passou. Antes de eu me converter, eu ouvia muito um louvor, que é aquele do Kemuel, Eli, Sabá, Sabactani. E é tão lindo que ali, durante o louvor, ele vai falando o que o Senhor passou, né? Aí tem um trecho do louvor que fala: eu imagino como sofreu meu Jesus em sua cruz. Silêncio e tristeza e dor do Filho de Deus. Então é algo muito lindo, igreja. O Senhor, Ele não merecia. O diácono veio e falou o que é aqui? Que se o Senhor tivesse escolhido, Ele poderia ter falado: não quero, né? Vou passar isso não. Por esse pessoal ali que virou as costas para mim, né, meu pastor? Que me rejeitou, que era o meu povo, a qual eu vim para eles. E eles foram totalmente inertes, eles não quiseram saber de mim. E aí eu falei assim para o Senhor: Pai, que amor é esse? É um amor que não tem ninguém. Como é falado, pode uma mãe rejeitar o seu filho? Pode. Pode um pai rejeitar o seu filho? Pode. Pode um marido e uma mulher se separar? Pode. Eu acho que o amor que mais assemelha, eu acho que é o amor da mãe pelo seu filho, né? Apesar que a Bíblia nos relata isso, né? Que pode sim uma mãe, né, ela se afastar do seu filho, mas eu acho que quando a mãe ela tem um amor verdadeiro, ela dá a sua vida pelo seu próprio filho. Mas não tem dimensão a esse amor, igreja, a qual o Senhor, Ele deu por nós. A graça do Senhor Jesus é um favor imerecido, Ele não merecia, mas por mim, por você, Ele padeceu. Ele veio nesta terra, Ele sofreu, Ele foi maltratado, Ele foi pisado, Ele foi traído. Ele poderia muito bem ter falado para o Senhor, ter falado assim para Deus, como Ele falou. Joga para mim, filha, Mateus 26, 39. Aí eu falei assim para o Senhor, eu falei: Pai, o Senhor poderia, né? Aí eu me lembrei desse versículo, e no versículo diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Assim como o diácono disse ali, ele não teve, óbvio, né, opção, porque era predito pela lei, era aquilo que ele tinha que passar. Estava desde o início já predestinado que o Senhor ele passasse por nós. E ali ele falou: Pai, se possível, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então é incrível como a gente vê o amor do Senhor sobre nós. Ele veio como homem, ele sofreu como homem, assim como eu e você, como já foi dito nessa noite. Nós passamos sim por provações, por dificuldades, e Jesus ele não passou menos. Acho que ele passou muito mais do que nós. Ali ele foi tentado no deserto, quando as pessoas, né, cuspiam nele e falavam que ele não era nada, mesmo ele sabendo que ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, ele poderia ter falado: desce o fogo em todo mundo, mas não. Ele se fez homem, né? Ele falou assim: eu vou passar, para que eu possa deixar de lindo exemplo o que ele passou, para que hoje nós pudéssemos olhar e falar assim: eu vou me espelhar em quem? Se espelhar em Jesus Cristo, porque eu sou falha, assim como todos nós somos falhos. Então o único que ele jamais vai falar assim: aquele ali não fez. Não, foi Jesus. Ele em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Glória a Deus. Coloca para mim a linha, por favor, meu amor. Efésios 2, versículo 8. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, pela sua misericórdia. Efésios 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça.
por esse lindo amor que ele sofreu ali naquela cruz. Ele poderia, sim, ter falado, eu não quero, sabendo que, eu creio que ele já sabia, né, pastor? Eu posso dizer assim, é um pensamento meu, que ele já sabia o que o povo seria. Deus sabe, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, então ele sabe que nós, muitas das vezes, o rejeitaríamos, nos afastaríamos dele e falaríamos, eu não quero não. Então ele poderia ter falado assim, por ele ser Deus, ele falou, eu quero passar, mas não. Ele deu esse exemplo, um exemplo de obediência, porque primeiro ele obedeceu ao nosso Deus, e ele falou, eu vou sim passar, eu vou sim sofrer, vou ser rejeitado, assim como todos nós um dia já passamos por isso. Só que aqui nós podemos ver e enxergar que diante de todas essas situações, o Senhor ele passou, mas ele jamais deixou de nos amar. Então volto a dizer, receba o amor do Senhor sobre cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. E voltando, aí vem o amor de Deus. O amor de Deus, o Senhor ele já falava assim, pronto, João 3,16. A Ana vai pôr, mas eu creio que a igreja inteira sabe. Vamos lá, vamos relembrar a brincadeira que o pastor Eduardo fez, a gente tem que gravar dentro de nós. Vamos ver, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali a gente já vê o amor de Deus como Pai. Um amor que vai além. Porque é óbvio que Ele nos amou, porque nós somos imagem e semelhança dEle, mas Ele também amou o Filho dEle, era filho, era dEle, né? Assim como eu amo os meus filhos, eu sei como que cada um aqui que é mãe, que é pai, ama os seus filhos, daria, né? A sua própria vida pelos seus filhos. Falaria, não, eu vou me colocar ali como um escudo, né? Para que nada viesse. Mas ali o Senhor, sabendo que era necessário que o Senhor Jesus padecesse por nós, Ele entregou o único Filho dele. E aí vem aquela pergunta, como nós já ouvimos muito aqui ser falado, será que a gente daria o nosso filho por amor a alguém? Será que a gente entregaria o nosso filho para que o nosso filho morresse para salvar alguém? Eu acho que não. Eu vi um filme na qual a filha mais velha ela tinha leucemia e eles fizeram uma inseminação artificial para que os pais gerassem uma nova criança. E aquela criança ela ia ser doadora de medula durante a vida inteira da menina. E a menina ela começou a relutar, falando que ela não ia dar mais a medula. Só que quem pediu isso para ela tinha sido a própria irmã mais velha, que já estava cansada de ver o sofrimento da menor. Então é algo assim que é muito raro alguém falar assim, eu vou fazer isso por causa de outro. Assim, o que a gente brinca, com sangue nós até dá, mas algo assim que você vai falar, não, a pessoa que morrer para que salve outra é muito difícil. É por isso que em muitos momentos, né, a gente não percebe esse infinito amor, porque o Senhor, nosso Deus, Ele também sofreu. Tanto que eu acho que eu não marquei aqui, mas me veio agora. No momento que eu acho que, se eu estiver errada, bispo, os pastores já me corrigir, eu acho que o Senhor estava na cruz, que aí a Bíblia relata que o nosso Deus vira o rosto para que não vê esse sofrimento do Senhor Jesus ali na cruz. Né? Então é algo assim que ele, como pai, ele também sofreu. Ele também sentiu aquela dor que Jesus estava sentindo. Então é algo assim tão incrível que é um amor que não tem como descrever. Não tem, igreja. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho assim de feeling, sabe? Nos momentos de dificuldade, a gente enxergar o amor do Senhor, a gente sofreria menos. Eu comentei com o meu esposo que quando passamos por situações, às vezes a gente murmura, a gente reclama, né? A gente questiona o Senhor. E ao mesmo tempo que a gente está ali naquele questionamento, o Senhor ele vai lá dar um puff no meio da nossa orelha e fala assim, lembra? Aí você começa a falar, nossa, é verdade. Eu até brinquei com o Reinaldo e falei assim para ele, nossa, amor, esses dias eu brincando com a Melissa, a mãe falou para mim, mãe, mas e se a gente passar por algo assim de necessidade? Eu falei para ela, nós servimos um Deus vivo e verdadeiro. Aí eu ainda até brinquei com ela, eu falei, a gente não serve um Deus que a gente pode tocar, aquele Deus de barro que foi feito pela mão do homem. A gente serve um Deus vivo, que Ele vive e reina, e Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Por mais que seja difícil, de alguma maneira, Ele supre. E entra até na questão que o pastor estava brincando comigo, porque foi falado muito sobre o maná no ensino, e eu ainda brinquei, o Pai Nosso, Ele nos diz muito, né? Que o pão de cada dia Ele nos dá hoje. Então é um amor constante.
É um cuidado constante, é um zelo constante que o Senhor ele tem para com as nossas vidas. E quando a gente percebe essa parte da bênção apostólica, que a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo o quanto é interessante. Que não é somente, como muitos falam, é um mantra. Não é não. É algo que se você viver, você vai falar, caramba, obrigada, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva, né? É uma palavra que ela transcende tudo. E ali o Senhor, ele colocava muito ao meu coração desse amor. Ana, coloca para mim Romanos 8:35, meu amor, por favor. Vamos ler do 35 ao 39, tá bom? E aí o Senhor, ele colocava no amor. A gente pode sim se afastar do amor de Deus, se nós mesmos quisermos. Porque o Senhor, ele não se afasta de mim, de você. Ele está inconstante. Ele está ali ao nosso lado todos os dias. Aí muitas das vezes, devido à prova, devido à luta, devido às situações, a gente não enxerga esse amor. Vamos ler, amém? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o seu matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então saiba disso, igreja, que mesmo diante de qualquer situação que eu e você esteja passando, seja de rejeição, seja de dificuldades, seja de provações, seja de perdas, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluia. E para finalizar o entendimento que o Senhor deu para mim, diz, e a comunhão do Espírito Santo. Aqui na comunhão do Espírito Santo eu confesso que quando vinha a parte do Espírito Santo sobre mim, eu falava, Jesus, mas o que eu vou escrever? E ali o Senhor, Ele começou a ministrar o meu coração da primeira vez que Ele cita o Espírito Santo, que Ele fala assim, na primeira vez assim, eu digo que eu estava lendo. Ele colocou lá em João 14 que Ele voltaria para o Pai, mas Ele não deixaria o povo dele sozinho. Ele enviaria um Consolador, para que aquele Consolador fizesse o papel que Jesus fazia. Aquele povo andou com Jesus, ele via Jesus, eles viam tudo que Jesus fazia. E aí quando Jesus iria, ele falou, mas e agora? A gente vai ficar aqui sozinho? Aí o Senhor falou, não vou, vocês não vão ficar sozinhos. Em João 14, versículo 16, aqui, diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17 é minha. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E depois o 26, meu amor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Glória a Deus. É incrível como o cuidado do Senhor teve ali com aquele povo. Aquele povo achou que eles iriam ficar sozinhos quando Jesus morresse. Mas não, ele falou, eu não vou deixar vocês aqui sozinhos. Eu vou voltar para o Pai, mas eu vou permitir que o Consolador ficasse aqui. Que vocês tivessem livre acesso para orar, para falar com Ele, e Ele ensinaria para vocês o caminho. E é isso que o Espírito Santo faz por nós. Ele nos convence do pecado de juízo, Ele nos convence quando a gente vai fazer algo de ruim, Ele nos incomoda. Às vezes a gente vai lá, vai pensar, a gente vai fazer alguma coisa, a carne já começa a pular, começa a dar uns arrepios, você fala, ixi, acho que eu não vou fazer isso não. Então é o Espírito Santo ali nos conduzindo. E para finalizar, Romanos 8, 26 e 27, minha, por favor, que foi ali que o Senhor Ele colocou dentro de mim. Ele, além dele nos dar ali aquele toque de falar assim, opa, aqui você pode, aqui você não pode, Ele seria também o nosso Consolador nas nossas fraquezas.
Aleluia. Romanos 8:26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos. Glória a Deus. O Espírito Santo ele está ali constante. Quando a gente está tão mal, que a gente está tão em situações tão difíceis, em situações tão adversas, que a gente não consegue nem falar. Que sai só lágrimas dos nossos olhos, ou que sai só aquele gemido que aquele que está do nosso lado fala: vixe, o que essa mulher, o que esse homem está falando? Mas ele sabe, e ele intercede por mim e por você, igreja. Então, se hoje nós colocamos alguma oração aos pés do Senhor, eu sei que o Espírito Santo ele estava ali também, ouvindo as nossas orações e levando ao Pai para que ele intercedesse por mim e por você. Então, eu continuo dizendo para vocês o que o Senhor ele colocou dentro de mim. Entendam que a bênção apostólica é o amor do Senhor sobre nós. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ela tem que estar ligada todos os dias. Ela tem que caminhar todos os dias para que a gente possa continuar. Porque fácil não é. Se a gente falar que é fácil, não é fácil. Tem provas, tem lutas, tem situações, tem perdas, né? Então é uma coisa que é só o Senhor que consola. Eu estava aqui no som, ligando o som, e um diácono veio para mim e falou ali, né, que ele estava com o coração triste, que ele se lembra da irmã dele. Eu falei para ele: não é fácil. Eu sei essa dor dele, porque eu também perdi a minha mãe, já tem mais de 6 anos. Então é uma dor irreparável. É uma perda que a gente não quer, né? Só que o que eu já tinha comentado com ele é que o único que pode preencher aquele vazio, aquela tristeza que ele pode arrancar, aquela tristeza de dentro dos nossos corações é o Senhor. E isso é o quê? É mostrando o amor dele para nós. Né? Eu sei que ele vai sempre se recordar da irmã dele, assim como eu sempre me recordo da minha mãe. Só que a gente se recorda com um sentimento de gratidão por tudo que a pessoa já fez por nós, de amor, que nós já vivemos tantas e tantas coisas. Mas Deus ele preenche, ele tira aquela tristeza. E ele não deixa que a tristeza seja maior do que a alegria daquilo que nós vivemos. Então que hoje nós possamos entender que tudo isso, sabe, igreja, que nós passamos não é em vão. Que nós possamos estar aqui dentro, estar na presença do Senhor com muito amor, sabe, sabendo que tudo que Ele já fez por mim e por você não foi em vão. E a nossa caminhada com Cristo, ela não pode ser em vão. Não pode ser pensando que eu vou fazer algo para o Senhor porque Ele vai me dar algo em troca, não. Mas pelo que Ele é adorar pela excelência da sua magnitude, da sua benignidade, do seu grande amor que Ele tem por mim e por você. Então que possamos constantemente meditar na palavra do Senhor e ver graça em tudo, sabe? Você enxergar e falar assim: Pai, aqui o Senhor está me ensinando algo, aqui o Senhor está me mostrando que eu posso no Senhor, porque é somente no Senhor. A força ela não vem de mim, ela não vem de você. Porque se a gente fosse pela força dos nossos braços, a gente já teria caído, ó. E não falo tipo cair assim em erro, em pecado, não, mas eu digo de cair mesmo, de você acabar morrendo. Porque se a gente não tem o Senhor, a gente começa a se sentir vazio, começa a bater uma tristeza, começa a bater aquelas situações assim que você vê tudo bagunçado, você fala: vixe, agora não vai dar mais não. Mas quando a gente enxerga ali pelos olhos espirituais, que a gente começa a observar o que o Senhor faria nessa situação, o que o Senhor requer de mim, de você, que a gente tenha esse feeling de falar: Senhor, eu não estou enxergando, não estou vendo solução, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor vai me dar estratégia, o Senhor vai me mostrar o caminho que deve ser feito. Então que possamos, igreja, em nome de Jesus, ver esse sacrifício, sabe? Ver ali o zelo do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa. Às vezes a gente passa por situações que a gente pensa assim: mas o Senhor ele não está cuidando lá da minha casa, mas Ele está. O Senhor não está cuidando daquele que eu entreguei na mão dele, mas o Senhor está, como já foi dito nessa noite. Então que possamos, sabe, juntos, cada um da sua maneira, mas juntos em comunhão, prestar o melhor culto ao Senhor. Eu comento muito com a missionária Viviane que o culto prestamos nós ao Senhor, não é o contrário.
O Senhor ele não tem que descer lá do céu, derramar o fogo dele aqui. É nós que temos que primeiro entregar o nosso coração ao Senhor, falar: Pai, eu vou te adorar pelo que o Senhor é. Eu vou entregar o meu amor para o Senhor. Aí o Pai começa a trabalhar. Porque muitas das vezes a gente está com o coração tão amargurado, tão triste, que a gente vai falar: o culto não foi bom não. Deus não falou comigo. Mas não, na verdade você estava tão fechadinho ali no seu eu, que você não enxergou o Pai ali só te acarinhando, né? Só cuidando ali de você, falando: filho, eu estou aqui, você não está me vendo. Então receba, igreja, em nome de Jesus, esse amor do Senhor. Que nós possamos contemplar esse amor e perceber, sabe? Esse sacrifício que o Senhor ele fez. Ele cuidou de mim, ele cuidou de você. E isso cada um no íntimo sabe ali o que o Senhor cuidou, né? Nós sabemos até onde o Senhor, ele, até o momento de hoje, até esse horário, o Senhor, ele fez por nós. E grandes coisas ele fará. Mas nós temos que permanecer com ele, porque o mundo já foi, né? Ele está só um pedacinho, né, pastor, para ser arrancado assim, para tudo se acabar. E nós voltarmos lá e ficarmos na nossa casa, porque o nosso lugar não é aqui. Quando ele disse lá em João 14 que ele iria preparar um lugar, nós temos que crer nisso, que ele está lá preparando bonitinho a morada de cada um de nós, para que no momento certo que ele fala: vem filho meu, vem filha minha, aí ele chega lá: vem bendito, né? Vem bendito o meu, entra, vamos aqui ceiar, vamos aqui nos alegrar, dizer o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é maravilhoso e ele é bondoso. Amém? Foi até aqui onde o Senhor me deu. Eu agradeço ao Senhor pela infinita misericórdia que Ele tem. Eu falo para o meu esposo que eu não acho que o meu chamado é a administração. Eu sei que o meu chamado é no louvor, mas como nós aprendemos, eis-me aqui para fazer tudo quanto o Senhor quiser. E hoje, né, ver ali o cuidado de Deus para a minha vida e me ajudar, né, a ter essa sabedoria, porque vem de Deus, não vem de mim, igreja. Não vem de mim. Tudo que nós temos é dado pelo Senhor. Então toda honra e glória seja dada a Ele, porque Ele é o único que merece. Amém? Vamos nos levantar, vamos fazer uma oração ao Senhor e que possamos ver a bondade de Deus, esse cuidado do Senhor, esse zelo do Senhor para com as nossas vidas e sermos gratos todos os dias. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Senhor Jesus.